Olá, meus amores, vamos para mais uma aulinha. Hoje a gente vai falar sobre o pretérito plusquamperfeito do indicativo, ok? Então vamos lá. Quando que eu vou utilizar esse pretérito, né? Grande, né? Parece ser difícil, mas não, super simples, tá? Ó, o pretérito plusquamperfeito, ele sempre vai ser utilizado para expressar uma ação passada com relação a uma outra ação passada. Por exemplo, quando Bart chegou a casa, sua hija já havia salido. Ou seja, quando ele chegou na sua casa, ok? A sua filha já havia saído. Então, qual é a minha primeira ação? A minha primeira ação é que a filha já tinha saído. Depois, o Bart chegou. Então, eu estou me remetendo a um passado referente a um outro passado, ok? Então, eu tenho duas ações, são dois verbos numa frase somente, e nisso eu tenho um passado referente a um outro passado. Quando ele chegou à sua casa, a sua filha já havia saído. Então, eu tenho um pretérito que se refere a uma ação referente a uma outra ação no passado, ok? Uma ação passada referente a outra ação no passado. Outro exemplo. Quando cheguei ao aeropuerto, Marta já havia salido de viagem. Então, eu estou lá. Marta está indo viajar, ok? É minha primeira ação. Então, quando Marta foi, bum, ela viajou. Eu cheguei no aeroporto, ok? Então, ela já foi viajar e eu cheguei no aeroporto. Então, eu tenho duas ações. Primeiro, eu já tinha ido viajar. No caso, Marta já tinha ido viajar. E segundo, eu cheguei ao aeroporto. E eu estou falando isso agora. Então, eu estou falando nesse momento de duas ações no passado. Primeiro, foi de quando Marta chegou no aeroporto e logo depois quando eu cheguei. Não vou encontrar Marta, obviamente, porque ela já viajou, mas eu estaria no aeroporto, ok? Então, eu tenho uma ação passada referente a uma outra ação no passado. Vamos mais adiante. Como é que eu formo esse plusquamperfeito? Eu tenho o verbo haver mais o meu particípio. Então, o verbo haver, ele vai estar conjugado no pretérito imperfeito. Ou seja, é um pretérito utilizando o outro. Vou conjugar o meu verbo haver em havia, havias, havia, havíamos, havias e haviam. Mais o meu particípio. Lembrando que verbos terminados em AR eu conjugo como ado. Verbos terminados em ER e R eu conjugo como ido. Isso ocorre com verbos que são regulares. Por exemplo, eu tenho o verbo hablar. Vou conjugar o verbo haber, había, hablado, habías, hablado, ele había hablado, nosotros habíamos hablado, vosotros habías hablado, ellos ou ustedes habían hablado. Então, todos os verbos terminados em AR sendo regular, vai ter essa terminação. Se for em segunda conjugação, que é ER, vai terminar em ido. Terceira conjugação, que é IR, também em ido. Eu tenho aqueles que eu tenho que me preocupar sempre, que são os particípios irregulares. Por exemplo, poner. Se ele fosse regular, se termina em ER, de acordo com a regrinha anterior que a gente viu, ó, terminando em ER, ele teria que colocar ido. Então, ele deveria ficar ponido. Mas não existe, né? Então, o particípio dele vai ser puesto. Por isso que eu chamo ele de particípio irregular. Volver, vuelto. Resolver, resuelto. Ver, visto. Romper, roto. Hacer, hecho. Abrir, abierto. Morir, muerto. Cobrir, cubierto. Descobrir, descubierto. Decir, dicho. Escrever, escrito.